Olá, boa noite. Meu nome é Rubens Ângelo, eu sou organizador do livro Voltas ao Redor do Sol e a gente está aqui hoje à noite para falar um pouquinho do livro, né? E também falar dos autores e tal, e já que temos uma autora aqui que está ajudando a fazer essa gravação, então a gente vai falar do conto dela também, que é a Ludmilla. E assim, vou falar rapidamente, gente, para quem não sabe o que é essa iniciativa, né, esse projeto. O livro Voltas ao Redor do Sol é uma coletânea, né, de contos de ficção científica que foi criada para celebrar os 39 anos do CLFC. O que é o CLFC? É o Clube de Leitores de Ficção Científica. E é um grupo, né, de pessoas ali, de entusiastas, que se reuniram para fomentar, conversar, falar de livros, criar ali encontros periódicos, né, e tal, e foi criado em 1985. Então, assim, hoje digamos assim, o grupo, né, de fãs, né, assim, mais antigo, né, do Brasil nesse gênero aí da ficção científica, é o mais longevo, né, juntamente com a publicação que o CLFC faz, né, a cada ali 2, 3 meses, chamada Revista Sônium. E o Voltas ao Redor do Sol, esse nome, né, ele não é também original desse projeto que começou no ano de 2023, tá? Estou anunciando aqui o Voltas ao Redor do Sol do ano de 2024. Mas o primeiro livro, Voltas ao Redor do Sol, foi o 20 Voltas ao Redor do Sol, que foi feito para comemorar os 20 anos. E aí foi uma iniciativa muito legal de juntar autores ali, entusiastas, muitas pessoas, membros do CLFC, das, bem ali do seu início, né, da sua gênese, né, muita gente ali da velha guarda do CLFC, né, desses anos 80, ali, escrevendo testemunhos, fazendo memórias, né, do clube, do início, de como eram as reuniões em São Paulo, como eram as reuniões no Rio. Então, foi um livro muito importante para o CLFC. É um livro que está esgotado, né, mas dá para se encontrar em sebo. Eu comprei o meu em sebo, alguns anos atrás, e foi daí que veio essa ideia, né? Eu peguei esse livro e falei, puxa, passou já mais uma década, né, depois desse livro, né, quase 2 décadas, e a gente não teve outras publicações parecidas, né? E aí eu conversei com o Luiz Felipe Vasques, que é o presidente do CLFC, e propus para ele, por que nós não fazemos um livro Voltas todo ano, com a publicação muito bem feita, né, com o mesmo espírito do livro dos 20 anos, né, fazendo uma convocação, uma seleção de contos, tomando cuidado com a qualidade, né, mas ali a gente publica todo ano, e a gente põe na Amazon, né, faz um livro digital, porque é mais fácil, é mais dinâmico, né, não tem o custo, né, porque esse livro dos 20 anos, ele teve um custo de produzir, ele foi uma produção complexa e assim, gerou um custo para os organizadores, e depois eles tiveram que ficar vendendo os livros eles mesmos, assim, e isso é muito complicado, né, a gente sabe como é. Então eu propus fazer um modelo mais simples, até para ter todo ano, e o que for vendido, né, o arrecadado volta para o CLFC para pagar o domínio do site, né, pessoal? O CLFC tem um site, tem o prêmio Argos, que tem custo, né? Não sei se as pessoas conhecem o prêmio Argos, é um prêmio também dado todo ano, né, para melhor conto, melhor romance, melhor coletânea, e assim, esse prêmio Argos também é um dos mais tradicionais da literatura fantástica, né, do Brasil. E quem promove o Prêmio Arcos é o CLFC. Então, assim, olha a importância do clube. E eles fazem isso, assim, praticamente sem financiamento, né, pessoal? Porque o clube é gratuito, as pessoas participam, não tem mensalidade, nem nada do tipo, e ele vive de doações. Então,
eu propus, né, fazer esses livros digitais, e o que foi arrecadado, ele vai para o CLFC. Então, isso é muito legal, né, de dizer, porque já teve frutos, né, do livro de 2023, então já ajudou, né, um pouquinho que foi, mas já ajudou a fazer os certificados, né, do Prêmio Argos, vai ter a cerimônia, que aliás é dia 12, todos estão convidados aí, vai ter a cerimônia para a entrega do prêmio, dia 12 de dezembro. E a previsão para o nosso livro ser lançado é dia 15 de dezembro, dia do aniversário da fundação do CLFC. Agora, só para terminar aqui, para falar mais umas palavrinhas do livro, né, quais são o time desse ano, né, o time de 2024? Nós tivemos um time incrível em 2023, né, e esse ano a gente ampliou, nosso time está maior, tá? Isso foi bem legal, assim, de conseguir fazer um livro maior esse ano, então isso foi muito bacana, porque o ano passado eu tive pouco tempo, então o livro acabou ficando um pouco restrito, né, a menos histórias. Agora a gente tem bem mais autores. E aí eu vou dar a lista aqui, tá, dos autores. Nosso time vencedor aqui, ó, participou da seleção, tá? Teve uma seleção, teve um edital, alguns meses atrás, e aí nós temos aqui o nosso timaço, ó. Vamos começar aqui, ó. David Machado, o Ricardo Labuto Gondim, Walter Cardoso, a Ludmila Hashimoto, que está aqui conosco hoje, Davenir Viganon, o Luiz Braz, né, José Fernandes, o Tibor Morix, Juliane Vicente, Gerson Lodi Ribeiro, Gabriel Carneiro, João Ventura, Úrsula Mackenzie, Marcelo Biguetti e GG Diniz. Aí, para quem perguntar, essa ordem, gente, é a ordem dos contos, tá? Não está em ordem alfabética, nem nada, é a ordem dos contos, porque eu fiz essa para me ajudar, né, a comentar os contos. E esse livro, né, isso é muito legal, assim, como são autores muito diferentes, assim, eu também fiz questão de fazer uma seleção para tentar capturar, né, um pouco do zeitgeist, digamos, da ficção científica nacional, tá? Aqui, imagina, né, não tem todo mundo, tem muita gente escrevendo literatura fantástica hoje, tá? Isso aqui é um recorte pequeno, mas muito significativo. E aí, vocês vão ver muitas histórias de ficção científica que, digamos assim, elas respiram esse ar brasileiro, né? Essa maneira nossa de encarar o futuro, de enxergar também o passado, né? Porque tem histórias de contos de história alternativa, né? Ou seja, a gente repensa o passado de maneiras diferentes. E aí a gente vai ter aqui, né, uma gama de histórias que vai falar sobre evolução humana, paradoxos temporais, né? Assim, para quem gosta de essa coisa do tempo, né? Vai ter história de paradoxo, vai ter distopia, New Weird, que é um gênero aí novíssimo, né? Digamos assim, quem está antenado. História alternativa, né? Que é quando a gente repensa o passado de uma maneira diferente, né? Então, aqui no livro vai ter um exemplar desse tipo de subgênero da ficção científica. A gente vai falar, vai ter contos também sobre inteligência artificial, né, um tema super da moda, viagens interplanetárias, né, coisas clássicas, histórias, eu até botei aqui, de tecnofanatismo, né, que é um negócio, uma combinação muito curiosa, um conto incrível, tem essa pegada. A gente vai ter também histórias sobre ancestralidade, né, que são histórias um pouco mais filosóficas, que fala sobre origens e a importância das raízes, então muito interessante. Vai ter histórias clássicas de viagem no tempo, teletransporte, olha que legal, outro tema muito clássico de ficção científica. Crononautas, que no caso digamos assim, é o pessoal que fica viajando no tempo, né? Ou seja, o foco não é nem o passado, o futuro e tal, mas esses viajantes. Vamos ter histórias de monstros, o que é mais clássico, né, do que monstros, né? A gente vai ter histórias com monstros.
nós vamos ter uma história com Santos Dumont, que eu achei isso fantástico, assim, né? Uma figura nacional, um herói tão celebrado da nossa cultura. Então, isso foi um grande achado, né? Pintar uma história com Santos Dumont. Incrível, né? Que tem áreas meio de steampunk, não sei, é uma história que mistura muitos gêneros, vocês vão gostar. E Horror Cósmico, que é também um clássico absoluto, né? Para quem curte aí Lovecraft, né? Sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu quero agradecer demais a todos os autores, né, que participaram da chamada. Gente, esses que foram selecionados são uma peneira, né? Muito mais pessoas mandaram. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou. Infelizmente, não cabe todo mundo, né? E eu até vou tentar, na medida do possível, propor, né, para as pessoas que não foram selecionadas para o livro, que enviem para o ano que vem ou que participem da Sonium, que é também uma publicação do CFC que eu edito, e aí os contos podem pintar em outros lugares do CFC. Então, esse é o preâmbulo do livro. Eu queria já aproveitar, então, que uma das nossas autoras queridas está aqui e bater um papo rapidamente com a Ludmila para saber dela e um pouco da história dela, e a gente depois fala do conto dela. Então, boa noite, Ludmila. Muito obrigado por nos ajudar no CLFC, em nome do CLFC. E deixa eu fazer uma pergunta primeiro, mais genérica, assim, para a gente abrir o bate-papo. Quando que você começou a se interessar por ficção científica? Assim, fala um pouco das suas influências e esse start, assim, da paixão. Eu tenho um irmão mais velho que tinha essa paixão, né, por ficção científica. Quando a gente era pequeno, estava passando os primeiros filmes do Star Wars, né, no cinema. Então, eu vi o Império Contra-Ataca, se não me engano, no cinema. Foi um acontecimento, né? Aquela novidade, aquela comoção toda. Então, eu pegava os livros do meu irmão, ele tinha, né, quadrinhos, gostava de desenhar, e juntou com o meu interesse pela ciência. Então, eu sempre tive o interesse por divulgação científica, onde se encontra essa coisa de criar conhecimento e tecnologia e o imaginário, né? Então, eu sempre gostei de livros, tenho uma relação muito íntima, muito afetiva com livros, desde pequenininha, né? Então, juntou tudo isso, né? A influência do meu irmão, que ele desenhava naves espaciais, imaginava, né, esses cenários mais típico de exploração espacial e tudo, e aí a questão da filosófica, né, sempre tive essa curiosidade também, né, de imaginar em relação ao tempo, em relação ao espaço, na exploração, e divulgação científica. Então, o CLFC, né, é bom a gente sempre falar bastante, porque eu acho maravilhoso a gente ter um clube de leitura de ficção científica, e, assim, é difícil, né, manter uma instituição, assim, de um nicho que foi crescendo, né, ao longo, são 39 anos, né, mas foi crescendo, e, assim, eu imagino que no começo, né, digamos, nos primeiros 10, 15 anos, não tinha, acho que não se falava tanto, né, em cultura nerd, né, como tem hoje, né, um mercado enorme e tudo, então tem uma resistência, né, do CLFC, que eu acho importante a gente falar, e eu comecei o meu contato direto com escritores de ficção científica, nossos, né, colegas, amigos, e o CLFC foi pela comunidade no Orkut. Então, na época do Orkut, tinha uma comunidade de ficção científica. E eu caí meio por acaso ali na comunidade por esse meu interesse em fazer ciência. Para fazer ciência e tecnologia, você precisa de imaginação, você precisa de criatividade, né? As ideias mirabolantes todas que tem na ficção científica tem um diálogo, né? Tem uma retroalimentação aí da ciência e da ficção. Então, nessa época, eu estava pesquisando o que os pesquisadores, cientistas, o quanto eles se alimentam da imaginação, né? E aí eu caí nesse grupo que era administrado pela Ana Cristina Rodrigues.
se não me engano, né? Acho que é esse o nome dela. Ana Cristina Rodrigues, ela administrava essa comunidade, e ela, assim que eu entrei, ela estava organizando um concurso de contos de ficção científica. Então, o primeiro conto que eu escrevi, de forma geral, foi um conto de ficção científica que tinha o Kepler como personagem. Kepler era um professor de uma cidade, de uma realidade paralela e tudo. Então, eu fiquei muito empolgada de ver aquelas pessoas. O Tibor, acho que está nessa edição, né, do Voltas, né, Voltas ao Redor do Sol. O Tibor ganhou esse concurso, e para mim foi muito estimulante, né, ver aquelas pessoas escrevendo. Sempre tem, acho que uma coisa que você mencionou aí, né, no Voltas ao Redor do Sol, essa variedade, né? Então, muita coisa pode ser ficção científica, cabe muita coisa, cabe muita perspectiva, né? Isso me encanta muito também. E o próprio conto do Tibor, que ganhou esse concurso, era muito curto, muito simples, mas que tem uma coisa. Então, você perguntou também a sua pergunta era sobre a minha atração, né, por ficção científica. Como é que a gente traduz sense of wonder? Essa sensação de maravilhamento, que eu acho que é a chave da ficção científica. Então, você cria o ambiente, o contexto que for, tem toda essa riqueza, mas tem que ter pelo menos um momento na história, o ápice, ou o fim, ou vários, em que você fica sem aquela sensação de maravilhamento, né? Nossa, que no mainstream, no realismo, não tem tanto isso. Acho que é uma característica da ficção científica, né? Então, os contos que eu li nesse concurso me causaram, né, essa sensação de, nossa, tem alguma coisa muito rica, né, de atrair as pessoas e tal. Então, é isso, ficção científica, o CLFC, mas aí eu nunca... você me explicou um pouco da história do CLFC hoje, né? A gente ouve falar, né? Eu nem sabia quem era o presidente, por exemplo, eu descobri que é um amigo, né? Um colega querido, Luiz Felipe Vasques. Então a gente ouve falar, né? Mas acaba não fixando muito, né? Então acho que é sempre bom a gente falar sobre o CLFC para ir internalizando e criando uma imagem, né? Mais próxima da gente, né? Do clube. Legal, legal. Deixa eu emendar uma outra pergunta aqui, mais objetiva, que é assim, fala um pouco aí de autores ou de livros que te marcaram, que, digamos, fizeram parte aí desse imaginário, né, da onde você tirou a sua própria ficção científica, né? Pode ser livros, pode ser autores, autoras. Então, eu esqueci de falar da minha carreira, né? Sou tradutora, né? E eu acabei. Opa, chegou o Gerson. Vamos esperar. Boa noite. Grande mestre Gerson. Tudo bem? Olá. Tudo bem, Lúdia? Tudo bem. O Gerson não está aparecendo. Está aparecendo agora. Show de bola. Ô, Gerson, a Ludmila está falando aqui, eu estou fazendo uma pequena entrevista com ela, né? Que ela é autora do livro, e ela, assim que a gente terminar, aí eu faço também umas perguntas para você, tá? Sobre suas influências ali, alguns livros que te marcaram, e especificamente da sua história, beleza? Então pode continuar, Ludmila. Você ia falar das obras e autoras que te influenciaram, né? Te marcaram. Isso, então teve eu acho, não sei até que ponto foi uma coincidência, mas eu já tinha esse interesse por ficção científica. Vamos juntar aí fantasia, a definição de ficção científica é bem elástica, né? Permite muita coisa, mas o que aconteceu é que eu comecei a traduzir na Conrad. Então, a Conrad é uma editora que tem essa cara, já tinha, né, essa cara de uma coisa meio híbrida, né? Então, foi quando eu traduzi o Alan Moore, né, A Voz do Fogo, que está mais para fantasia, né? E aí, quando o que eu traduzi na Conrad? Uma coletânea de contos de ficção científica, tinha conto do William Gibson, qual que era o nome? Futuro Proibido.
Você sabe, conhece essa coletânea? Bem... Está desligado o microfone? Bem interessante. Então teve logo de cara Futuro Proibido, que tinha William Gibson. E quando eu estava nessa comunidade, né, do Orkut, não sei se o Gerson estava nessa comunidade, mas muitos, né, escritores, a Aleph entrou em contato comigo para traduzir Philip K. Dick, o Ubik, né, o primeiro romance que eu traduzi do Philip K. Dick foi o Ubik. Então, assim, é muita sorte, né? Você ser apaixonada por ficção científica e falar, você gostaria de traduzir Philip K. Dick, né? Então, para mim, foi um marco, porque aí depois foram vários, né? Ubik, depois Três Estigmas de Palmer Eldritch, Flor, Minhas Lágrimas de Policial, os contos dele que foram adaptados para o cinema e a biografia dele. Então, eu meio que estava encarnando, assim, tem uma lenda urbana de que eu converso diretamente com o Philip K. Dick, ele entra em contato comigo de vez em quando, porque é um mergulho muito grande você traduzir romances seguidos e a biografia, né, mergulhar na história dele e tal, foi muito, uma oportunidade muito feliz, assim, e William Gibson, né, traduzir William Gibson, esses são os autores que me influenciam mais, né, para escrever, que eu gosto mais, né, porque a gente tem em literatura, na ficção científica, um gosto, né, próprio. Autores se cativam, né, mais a gente. E eu gosto muito do Philip K. Dick, a questão da usar o cenário, os gadgets, os tropos, tudo da ficção científica para filosofar, né? Para questionar a realidade, bem profunda. Os personagens dele também são muito cativantes. E o William Gibson, a questão ele ser um pensador da nossa época e vanguardista, né? Então, o William Gibson sempre traz questões à frente, né? Ele consegue pensar muito ao nosso mundo e personagens muito cativantes também, mas a linguagem, a William Gibson tem alguma coisa da linguagem que eu me interesso muito, assim, por autores que trazem uma linguagem diferente. O Philip K. Dick, ele não experimenta muito, né, com a linguagem, com a forma, mas me chama a atenção justamente por ser simples, bastante simples, a direta, né, a linguagem dele, e poética também. Então, esses são os autores que me influenciam mais. Eu traduzi A Máquina Diferencial, que é um romance que, se não inaugura, mas revitaliza o steampunk, né? Traz todo aquelas referências, né, que viraram meio obrigatórias, né, no steampunk, que é do William Gibson e do Bruce Sterling. E me influenciam bastante esses autores, né, mais de ficção científica. Eu traduzi recentemente Os Doze Macacos, que também maravilhoso, porque junta viagem no tempo e com a questão da memória, né, porque quando você fala de o que é a realidade, viagem no tempo, tem a questão da memória, que é muito importante, né, que junta a psicologia, que é a minha área também, e então é um romance, Os Doze Macacos, baseado no roteiro e no filme como ficou, e no roteiro também, então é o contrário, né, é um livro baseado no filme, o mais comum é um filme baseado no livro, né, então esse foi um que eu traduzi de ficção científica também, que eu gosto bastante. Bom demais. Deixa eu já emendar isso aí que você falou, que são ótimas referências, né? Já está aí fica de dica, né, de leitura. E queria te perguntar o seguinte: o seu conto, né, me chamou muito a atenção, que é assim uma razão de muito orgulho de dizer que a gente conta com essa história dentro desse livro, né, livro de comemoração, e uma história tão diferente, né? Assim, me chama a atenção que você parte de uma realidade, um futuro próximo, né? Imagino eu,
que a gente, digamos, já está acostumado, né, da ideia de, vai ter um futuro próximo, a gente já tem várias tecnologias que a gente já consegue entender um pouco, né, mas aí não temos ainda, a gente sabe que vai ter alguma dessas coisas. Mas, apesar disso, você entrega uma, digamos assim, uma narrativa muito pouco convencional, né? Não vamos dar spoilers, mas, assim, você, na sua história, você apresenta, né, um ser incomum, né, interagindo com os humanos, e parece ter um tema adjacente à história, que é a questão da linguagem. Né? Eu sou muito fã do Ted Chiang e do filme A Chegada, né? Para quem não assistiu aí, assista, que vale muito a pena. E o filme fala sobre os alienígenas chegaram aqui na Terra, mas a linguagem deles é muito complicada. E aí, como é que faz para aprender, né? Para se comunicar quando esses seres, digamos assim, têm uma evolução muito diferente da nossa, e a linguagem é um mistério, né? A linguagem não poderia ser mais misteriosa, né? Porque não tem nada paralelo assim à nossa. E o que é interessante da história original também do Ted Chiang, né? Vai aí outra dica, tá, gente? Quem não conhece esse autor vai ler. É que o cerne desse conto é linguagem. Ele fala muito sobre o poder da linguagem, sobre o que ela significa, sobre como a linguagem é importante para a construção da civilização, para a construção da nossa maneira de agir. Isso é muito interessante também, ou seja, a linguagem é um pouco de... Ela é criada da necessidade. Então, os nossos ancestrais tinham uma necessidade naquela hora lá, algumas necessidades, e a linguagem veio para resolver problemas, né? Ela não é, a princípio, a linguagem, ela, digamos assim, ela não é artística, né, digamos, ela é útil, né? Ela é extremamente útil, e ela se mescla aos fazeres, né? Aos trabalhos, às atividades humanas. Então, só quis fazer esse preâmbulo para você falar um pouco do seu conto. Pode contar algumas coisas que você achar interessantes, tá? Não fica também com medo de dar spoilers, porque tudo que a gente falar aqui não é o suficiente para explicar a sua história. A sua história é muito interessante e as pessoas com certeza vão ficar curiosas. Mas diga um pouco sobre a construção disso, se tem alguma influência, alguma coisa que você pensou. Se eu estou certo sobre as minhas impressões sobre linguagem. Fala um pouquinho sobre a sua história. Essa questão do spoiler é muito subjetiva. Eu, em geral, não acredito muito em spoiler, a não ser que você perceba que tem alguma coisa específica que você vai perder, né, da leitura, se você contar alguma coisa, mas no meu caso, acho que não tem, é bem como você falou, né, uma sinopse, né, por mais que ela conte, como tem a questão da sensação que o leitor vai ter na medida que vai evoluindo a narrativa, é que não dá para... Digamos que a sinopse não substitui ou não afeta muito a experiência da leitura. Eu te elogiei já, né, na divulgação como editora, acho que você tem um olhar muito sensível, acho que o papel da editora é tão importante, né, é como um produtor musical, né, ele vai trabalhar com uma banda, trabalhar com um álbum, se ele não tem a sensibilidade de ver, entender o que o artista, o autor está trazendo, é fundamental, né, estou até muito curiosa para ler os outros contos e tudo, né, mas o meu conto, e assim, meio em off, né, ou sendo bem franca, eu pensei em escrever alguma coisa que pudesse ser chamada de quantum punk, muito ousadamente, né, mas essa questão de se encaixar num subgênero, ou num gênero, eu acho que ela não funciona, não flui bem. Acho que vem de dentro, aquela questão do gosto, da afinidade. Então, assim, o que eu escrevo vem da minha sensação, das minhas observações, a minha história, como eu falei, minha relação com divulgação científica, interesse por literatura em geral, e a minha experiência como psicóloga, tradutora, principalmente. E aí o que sai, acho que cabe ao editor ou ao leitor, no meu caso, prefiro, né, que fala, e sempre falam, é new weird, né? Então, assim, esse primeiro conto que eu escrevi nesse concurso que eu falei da
Orkut, da Ana Cristina Rodrigues, o Fábio Fernandes publicou na revista que ele tinha com Jacques Barcia, na época, e falou assim, e apresentou como New Weird, né? Então, se você vir, tem uma Weird Fiction, que vem antes, né? Eu gosto muito dessa evolução dos subgêneros, né? Do steampunk, né? Como tem uma coisa que você não pode chamar exatamente de steampunk, porque, por exemplo, Frankenstein, né? É uma coisa que é paralelo, está no século XIX, está acontecendo naquele imaginário. O steampunk, para mim, é ser uma retroficção, né? Então, esses detalhes eu gosto muito. Então, você está no século XX, XXI, imaginando como se imaginaria o futuro naquela época, né? Com aquela estética e tal. Então, no caso do meu conto, né? Então, eu não diria que é uma quantum punk, né? Mas isso foi aquela centelhazinha que me estimulou a escrever. E então começa com um casal, né, namorados, discutindo num bar ali, uma coisa muito trivial, e isso é uma influência do Philip K. Dick, é uma coisa que eu gosto do Philip K. Dick, que embora no cinema, né, Blade Runner ou Minority Report, tem aquela coisa hollywoodiana, né, aquela estética muito brilhante, muito cheia de um ambiente futurista, né? O Philip K. Dick, no livro, ele é muito cotidiano, é muito... ele acorda, vai trabalhar, está tomando café, está lendo as notícias, com a mulher, né? O Blade Runner, aquela coisa de acorda junto com a mulher, está de mau humor, aí usa o órgão lá para sintetizador de humor, então vai entrando aos poucos, vai entrando de fininho a ficção científica, né? Então, o meu conto é um casal discutindo se o namorado vai olhar o pet, o animal de estimação, da namorada ou não. E a questão, de novo, Philip K. Dick, de o que é a realidade, eu acesso por meio da linguagem. Tem uma citação do Ken Liu, vocês conhecem o Ken Liu? Chinês, né? Ele tem uma citação dele que diz que a comunicação é um milagre da tradução. Então, assim, a comunicação é um milagre, né? A gente tem tanto espaço para mal entendido, e para eu falar uma coisa aqui, outras pessoas aqui, nem tanto, porque nós estamos na nossa bolha de ficção científica, mas imagina, uma pessoa que não tem essa cultura de ficção científica, vai ouvir a gente falando e vai entender outras coisas, não vai imaginar a mesma coisa. Então, eu quis, com o avanço ali da conversa e da situação dos dois namorados em relação ao animal de estimação, criar essa sensação que eu acho que o Philip K. Dick tem em muitos livros dele, de você perder o chão, perder as referências da realidade. Então, o que eu entendo daqui, né? Quais são as referências? Então, tem esse animal de estimação, que é algo quase, eu acho isso interessante da ficção científica também, ele não precisa ser um monstro de outro planeta, mas se ele for um ser do fundo do oceano, de uma espécie rara, que a gente não tem contato, e provavelmente existem muitas espécies, né, que a gente não conhece ainda, que a gente não estudou a fundo, que têm formas de comunicação, como hoje a gente estuda muito, né, como os golfinhos se comunicam, né? Será que os animais também fazem as coisas por diversão, ou que buscam um estado de consciência alterado? Existe essa especulação toda em relação aos animais. Então, esse animal, que é o animal de estimação, que é algo próximo do monstruoso, talvez, né, meio dúbio, ele tem já uma capacidade de comunicação diferente, ele vem pela... A protagonista é uma pesquisadora de biologia quântica, teórica, mas ela tem um laboratório, e ela me lembrou um pouco o Planeta dos Macacos, mas eu não lembro a história do Planeta dos Macacos. Eu falei, nossa, é uma coisa parecida, que é você pegar o seu sujeito ou objeto de estudo e trazer para casa, e trazer para a convivência, que eu acho que deve ser meio irresistível, né, ser um animal encantador ali, né, trazer dele um pet, levar para casa, porque é um animal que você está estudando justamente a comunicação e tal. Então, ela traz esse objeto de estudo dela para a vida, e ele começa a interferir na relação com o namorado,
porque ele começa a demonstrar poderes de comunicação telepáticos, misteriosos, que causam muito mal-entendido entre o casal ali, né, os namorados. Mas eu acho que é isso, né, basicamente. É isso, e é muito intrigante essa maneira como você conta, né? Essa pequena sinopse que você falou nem se aproxima do estranhamento que dá ao ler, né? Porque é isso que você falou. É um ambiente muito cotidiano, são um casal, né? De dois jovens, um rapaz ali que parece. Eles se gostam, né? Um casal que tem ali um carinho, mas aí você vê que eles estão relutantes, sentem um problema entre eles, e aí você vê que tem a ver com o pet. Então é muito curioso. E o fato de você partir dessa imagem que é muito cotidiana, né? Você subverte isso ao colocar essa coisa quase surreal, né? Uma criatura que não se encaixa naquele ambiente ali, não parece se encaixar em ambiente algum, né? Do apartamento, né? Dos locais onde a história gira, né? Um restaurante, um apartamento, a universidade, né? Onde tem esses laboratórios de trabalho. Então é muito interessante. É isso que parece, acho que é isso que parece New Weird, né? Que tem uma coisa meio kafkaniana, né? De um animal que não cabe, né? Como você falou, no ambiente. Uma coisa que eu lembrei agora também do meu conto é que o título é Placebo Quântico, né? O placebo, a ideia do placebo é muito misteriosa ainda na ciência, né? Porque se você vai estudar o placebo, você fala, olha, não tinha o princípio ativo ali da droga, né? Do medicamento, mas teve resultado. E como você explica isso? Não explica. E dá voltas. Eu gosto muito dessa área cinza da ciência, por isso o interesse pelo quântico, que dá voltas e não explica. Então, ela obriga a ciência a mudar o paradigma ou aceitar a própria limitação, né, mudar os rumos, os caminhos, né, isso eu gosto bastante. E outro detalhe sobre esse conto, que é interessante estar com o Gerson aqui, né, que é autor bem experiente, assim, eu não sou tanto, esse processo de um conto, para mim, é uma coisa que, assim, dá muito trabalho. Você fala, vamos escrever 20 páginas, 15 páginas, tranquilo, não é um romance, mas fica, né, é um trabalho infinito, né, parece que você quer fechar uma ponta aqui, outras coisas vão nascendo, muitas questões vão nascendo, então dá muito trabalho. Eu descobri um método para eu conseguir escrever e terminar o conto, especialmente sendo mãe, né, tendo todos os afazeres, que é difícil você dedicar tanto tempo, que eu escrevo um conto e ele fica meio vago, assim, ele parece que não tem uma intenção muito clara, e fica adormecido um tempo, aí depois eu retomo fazendo os ajustes e dando uma intenção mais clara para ele, aí você vai tipo editando, né, mudando tudo, porque de primeira, assim, acho muito difícil sair um conto pronto com toda essa... Não é questão de ponta solta, né? Porque eu gosto de uma abordagem mais experimental, que deixa as coisas em aberto mesmo no final, mas ter pelo menos uma coesão, né? Um sentido, assim, uma linha do início ao fim. Então, essa questão do processo de escrita também achei interessante nesse ponto. Muito legal. Tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não se apercebem sobre o conto, né? É que o conto ele é curto, ok, mas o conto ele tem uma agora eu não lembro qual foi o autor que falou isso, que escreve sobre a teoria do conto, que o conto deve ter uma unidade de intenção ou digamos assim, uma unidade de expressão, ou seja, ele tem que ter um punch, né? Os americanos falam isso, o punch, ou seja, tem que ter uma pegada, algo que vai ficar, né? Na memória das pessoas e tal. Então, assim, não é só uma narrativa curta, exatamente. É uma narrativa curta que ela busca criar esse núcleo aí de
uma coisa em específico, uma sensação. Então, assim, seu conto, digamos assim, ele não se consuma exatamente no final, né? Tipo assim, tem um plot twist aí, parará e tal, né? Tem contos que o efeito fica nas últimas frases, em alguma... Tudo bem. Mas, assim, o seu conto, ele, na verdade, ele tem essa unidade de efeito dele, ao longo dele vai criando esse estranhamento, essa sensação do chão da realidade, parece ser um pouco movediço, né? E aí eu lendo, vou falar da minha experiência, né? Eu me senti tão desorientado quanto o personagem, né? O rapaz que fica assim, mas você não está vendo o que eu estou vendo, né? Um pouco isso, né? Fala das percepções também, né? Porque a garota, que é a dona do pet, digamos, ela percebe diferente. Ela não está vendo perigo algum, ela tem uma visão diferente do pet, né? E ele não, ele tá bem. Ele, quer dizer, não mostra isso no início, mas você vai perceber na apreensão do personagem. Então, esse efeito que você consegue, né? E ao longo da história, ele tá, digamos, ele vai num crescendo, né? Então eu achei incrível, assim. E eu acho que também é isso, né? Mostra como o conto também ele é complexo na sua construção. Tem várias maneiras de você criar esse efeito, esse punch. Então eu acho Interessante. Uhum. Ô Jefferson, você quer comentar alguma coisa? Você não leu, né? O conto, os autores não leram ainda todo o Eu livro. não li, mas depois de tudo que a Lud falou, estou bastante curioso em ler. É, Bom, você já deve lançar nos próximos dias. isso. A nossa previsão é dia 15, que é o dia do aniversário do CNFC. Então, o livro está em fase de revisão e aguardando o nosso prefaciador. E Que é aí, o Alexei, né? isso, aí estamos aguardando pacientemente, porque ele está lendo tudo isso, né? É um livrão. Esse livro está maior do que o livro do ano anterior e está realmente complexo. Ficou uma coletânea de responsabilidade. Mas é isso. Se você quiser comentar alguma coisa a mais, Gerson, porque aí eu quero já fazer as perguntas para você. Não, eu só queria falar de que é uma edição importante, porque é o 39 anos da fundação do clube, um ano antes que a gente pretende, né, lançar uma edição de 40 anos, que seria até mais importante, né, porque é uma data fechada, né? Sim. E é muito legal, porque a primeira antologia que foi lançada foi quando o CFC fez 20 anos. Né? A gente volta ao redor do Sol. Né? Legal, conseguimos. Foi na época da presidência do Kepler, né, do Alfredo Kepler, conseguiu reunir trabalhos representativos, inclusive conseguiu distribuir um exemplar da antologia para cada sócio ativo do clube, então, né? Uma coisa bastante legal. Por outro lado, esvaziou os cofres do clube, mas pelo menos foi uma causa nobre. Eu comentei isso no início, né? Que muita gente me cobra, né? Eu entendo a paixão das pessoas pelo livro físico. Eu também tenho paixão. Tá aí um monte de livro aqui, ó. Tá um monte de caixa. Sim, eu não consigo embalar até hoje, que eu me mudei. Então, assim, cara, o livro físico é incrível, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um desafio, né, hoje, de fazer as coisas chegarem nas pessoas, né? E eu acho que o livro digital, ele dá uma chance para o CLFC sair dessa bolha, né? Que é incrível, esse lugar carinhoso dos membros, mas, assim, o CLFC precisa romper esses limites que são os próprios. Sair do gueto. Porque eu acho que ele tem um lugar já na história, já demarcado, ele é parte da história da ficção científica brasileira, ou seja, isso é uma das coisas mais complicadas de um selo, uma agremiação conquistar. O SLC já tem isso. No entanto, ele não tem essa popularidade, né? Que o selo merece, ele deveria ser pelo menos conhecido, né? Eu citei isso no início. Então, assim, a ideia de também, digamos, estar na Amazon é porque, assim, gente, ali o livro está sendo lido por pessoas, assim, que nunca ouviram falar do CLFC, e eu acho que isso é muito legal, sabe? Ao mesmo tempo, tem muitos membros que estão vendo a referência do livro, estão comentando, isso é muito bacana, estão querendo participar, né? Esse ano, o Gerson,
eu comentei com a Ludmilla, já teve mais procura do que no ano anterior. Então, imagino que se a gente continuar, né, ano a ano, ele vai ficar mais conhecido, as pessoas vão entender o que é o clube, vão procurar mais, e eu acho que isso é que é o legal, sabe? Então, nada impede da gente tentar fazer algo impresso, né? Mas eu acho que essa vida digital é uma grande ferramenta que a gente tem que aproveitar. Mas eu estou devagando aqui. Deixa eu já, então... Olha, de repente poderia, além de lançar na Amazon o digital, para deixar disponível para uma quantidade muito maior de leitores, poderia também colocar à disposição daquela e-cap, né? Para que as pessoas que gostam realmente, que só se satisfazem um exemplar físico nas mãos, imprimiriam o CLEP é uma impressão por demanda, compraria para o CLEP, teria o livro físico nas mãos e essa empresa passaria parte do valor da venda para o CFC também. É isso. Uma estratégia não impede a outra estratégia. Eu estou falando isso, inclusive, também como autor, que estou publicando bastante pela Amazon, como só em e-book, né? Mas que estou também tentando abrir esse segundo caminho, porque realmente tem uma parte do público leitor que ainda faz questão do livro físico. Tem jeito de você autor, né? Radar. É o cheiro do papel, o cheiro da tinta fresca. Né? Tá no meu radar. A gente vai... Esses 40 anos aí promete. Sim. É uma pena que o Luiz não esteja aqui, porque ele sabe dos meus sonhos grandiosos. Então eu vou aproveitar deixa. Você falou sonhos grandiosos, eu me lembrei de um sonho grandioso. Eu tenho muita vontade, como tradutora, de pegar, por exemplo, essa edição e verter para o inglês todas as histórias. Né? Quando a gente fala de alcance, né? Então, acho que eu tenho feito muita versão para o inglês de autores brasileiros, né? Porque acho que lá fora as pessoas se cansaram um pouco da ficção científica, por exemplo, feita nos Estados Unidos, né? Inglaterra, né? Que vem do inglês e tudo, tem esse interesse, uma ficção científica latino-americana, assim como a chinesa, assim como, né, outros lugares todos aí, sair um pouco desse eixo, né? Então, assim, eu sempre falo, a minha vontade de traduzir é muito grande, eu preciso de um bom patrocinador. Se o Itaú quiser dar uma força para a ficção científica brasileira... Olha, de repente não é nem o Itaú, nós podíamos montar um projeto, colocar na Catarse e nós mesmos nos financiarmos através da Catarse. Você se anima? Eu me animo, a ajudar. Eu tenho dificuldade com essas questões práticas, né? Não é. Por isso que eu digo, o negócio. Não é um bicho de cabeças, não. O negócio é ideias para juntar com outros sonhadores, né? Olha só, você é tradutora, você precisa ser remunerada. A partir do projeto, você seria remunerada, porque teria lá no projeto, na arquitetura da edição, teria a remuneração dos autores, teria a remuneração da tradutora e por aí vai. É como edital. O lucro de quem vai, do editor, do antologista, que vai ficar torrando o saco de todos os autores, mexe isso aqui, corrige aquilo que eu também tem que ser computado. Né? Mas não é nenhum. Não estamos falando de milhões de dólares. Estamos falando de alguns milhares de reais. Eu não sei sobre isso. Mas, assim, seria legal ter uma pessoa, por exemplo, que já fez, que sabe, que tem os contatos de algumas gráficas, para para isso não ser feito assim por alguém que nunca fez. Tipo eu, né? Eu falo. Não, olha só, quando você tem o projeto na Catarse, você também vai contratar uma editora, vai contratar uma gráfica que ela sabe fazer livros bonitinhos. E aí você vai ver os trabalhos anteriores que ela fez para ver se ela vai atender os nossos padrões de qualidade. Exatamente. Você já fez, então, Gerson? Não, eu nunca fiz como coordenador, mas eu já fiz participando várias vezes como autor. A Draco tem lançado vários livros para a Catarse, eu já participei de antologias em outras editoras também que lançaram seus livros para a Catarse. Todos bateram meta, conseguiram, ou seja, os produtos foram lançados. Então, legal. Não é... Olha só, inclusive, nós, de repente, poderíamos... Tudo é uma questão de você ter dinheiro. Se no projeto da Catarse você já conseguiu coletar o valor que você acha que é necessário, você contratar uma editora que já trabalha com Catarse em outros projetos não é difícil. Ela vai tirar parte dela também, ela vai ter o faturamento dela.
Está lançada a semente de ideia. Não, olha, isso tudo está no radar, gente. Não, e eu tenho muito mais facilidade de falar sobre essas coisas todas, como coautor, como um dos participantes, do que falar sobre o meu trabalho solo, porque o trabalho solo é mais complicado. Eu já não tenho tanta objetividade para ajudar, né? Mas, olha, vamos falar do seu conto aqui, para ficar o vídeo equilibrado aqui, que a gente, né, falou do Ludmilla. Gerson é um autor já consagrado, né, da ficção científica nacional, e, assim, ele está participando do livro desse ano com um conto que, digamos assim, fala de viagem no tempo, mas não de uma maneira também convencional, digamos, né? Assim, os viajantes eles vão ver os dinossauros, ou eles vão para o futuro, né? Igual A Máquina do Tempo de Wells, né? Um futuro distante, tem umas criaturas mutantes. Não é bem assim, apesar de ter ali umas criaturas, né? Vou entregar algumas coisas para dar um sabor, tá, Gerson? Mas aí depois você também escolhe. Não, vai fundo. Contar da sua história. Mas, assim, outra coisa interessante da história do Gerson, que chamou muita atenção, é essa coisa de metalinguagem, né? Ou seja, ele conta uma história de um autor de ficção científica. É um autor de ficção científica, como ele mesmo é um autor, falando que ele está numa premiação de livros, né? De melhor... No Prêmio Argos, exatamente. Então, assim, isso é muito saboroso, porque é uma história totalmente entranhada na realidade do CLFC, né, da nossa vida ali, dos membros. Todo mundo que lê isso vai sentir esse sabor, né, dessa familiaridade. E aí depois ele subverte isso, inserindo esses elementos fantásticos, né. Então é muito bacana, me chamou bastante atenção, né, porque o Gerson é um autor também muito comentado sobre as suas histórias de história alternativa. E essa não é bem uma... Ela tem alguma coisa, Gerson, mas não é sobre isso, não é nesse subgênero, digamos assim. E outra pessoa, né, escreveu uma história um conto de história alternativa, Gerson, que foi o Davenir. Ele escreveu uma história recontando a história das guerras dos farrapos, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, muito interessante. Mas voltando à sua história, eu queria só, antes de você falar da sua história em si, eu queria, para fazer as mesmas perguntas para a Ludmilla, eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, das suas influências, né? Quando que você se apaixonou por ficção científica, né? Sei que você já deve ter respondido esse tipo de coisa 1000 vezes, mas é legal para quem nunca viu suas entrevistas e tal. Pode falar à vontade, suas influências. Eu comecei a gostar de ficção científica tendo acesso a materiais que, na época, eu não sabia que era ficção científica. Quadrinhos, eu lia Flash Gordon, comecei a ler livros em criança, Jules Verne, H.G. Wells, me falava que isso é ficção científica, mas aí eu comecei a me interessar sobre essas temáticas, do Jules Verne e do H.G. Wells, e aí, uma das primeiras vezes que eu fui a uma livraria sozinho, eu tinha uns 13 anos, aí eu comecei, olha, eu quero ler um livro assim que tenha viagem no tempo, viagens espaciais e contatos com seres extraterrenos, não sei o quê. O cara, tudo bem, prateleira de ficção científica, é ali. Ó. Aí, então, isso é ficção científica? Lógico. Tudo isso que você falou aí é ficção científica. Aí cheguei ali, a primeira coisa que eu vi foi alguns livros do Clarke e alguns livros do Asimov. Na época eu era garoto, muito pequeno, não tinha muito dinheiro, mas a minha mãe sempre me dava o dinheiro a quantia semanal para merenda no colégio na semana inteira. Nem era uma segunda-feira, então comprei um livro do Asimov, comprei outro do Clarke e fiquei sem merenda a semana inteira. E comecei a fazer isso sempre. Foi bom até que eu era um pré-adolescente meio gordinho, precisava emagrecer, juntei o útil com o agradável, comecei a comprar 2 livros por semana do Asimov, Clarke, depois comecei a comprar Silverberg, o Bradbury
E não estava engordando tanto como comendo os cachorros quentes da escola, que eram deliciosos. Mas então, o primeiro contato com a ficção científica, extraoficial, porque eu já estava consumindo antes de saber do que se tratava, foi esse. Né? E um tempinho depois eu comecei a pensar o seguinte: essa história do Paul Anderson, que eu li, A Guerra dos Homens Alados, que foi publicado pela Emos na década de 70 aqui no Brasil, ela é sensacional, mas o fim talvez ficasse um pouquinho melhor. Eu peguei essas 3 últimas páginas e reescrevi o finzinho para ficar melhor. Ficou melhor. Não sei. Aí eu fiquei viciado nisso. Quase todos os livrinhos que eu tinha, eu escrevia finzinhos, eu escrevia às vezes que não era fim, mas uma parte da história que podia ser melhor. Aí depois de fazer isso durante quase um ano, eu pensei, poxa, eu preciso escrever uma coisa que não seja finzinhos de histórias de meus grandes ídolos, eu preciso escrever uma história que seja só minha. Aí comecei a escrever minhas historinhas. Eram todas umas porcarias, porque eu era muito garoto, menino experiente, mas eu comecei a aprender a partir dali. Essa história, que está saindo nessa edição especial do Somnium, né, que é o Voltas ao Redor do Sol. Né? Nas contas já é a 39ª volta ao redor do Sol. Bom, essa história foi a única. Só teve 2 histórias na minha vida, essa foi uma delas, que eu escrevi baseado num sonho. Eu tive um sonho, eu acordei, achei a ideia legal, anotei, e a partir daí tentei escrever uma história. Essa é a segunda vez que eu faço isso. A primeira vez, quando eu escrevi, eu achei que a ideia ficou boa, que a história ficou boa e legal. Mas depois, quando eu comecei a evoluir um pouco como autor e reli aquilo ali, eu comecei a passar para a experiência que quando eu comprei meu primeiro micro, comecei a querer digitalizar minhas histórias. Então, antes de digitalizar, eu reescrevia, eu rabiscava, corrigia. Essa outra história de um sonho anterior, eu achei muito fraca, não. Essa aqui eu vou jogar fora, jogo fora, acabou. Não vou reescrever. Então, a única sobrevivente de um sonho foi essa história atual que vai sair no Voltas ao Redor do Sol. Que é, como você já falou, uma história de metaficção científica. Uma história de ficção científica que fala sobre a ficção científica. Porque o autor é um personagem de ficção científica, quando ele passa por algumas experiências da viagem no tempo que ele não faz a viagem no tempo, ele sofre a viagem no tempo, né? Ele começa a se questionar, não, isso aí é um enredo maluco, eu estou ficando maluco, isso é um enredo, eu estou sonhando com ficção científica de novo, isso aí daqui a pouco eu vou acordar. Olha. Mas dessa vez não era apenas um sonho. Já tem um sense of wonder, né? Tem uma sensação de maravilhamento, né? O fato da metalinguagem, né? E também tem aquela coisa, se você foi ao futuro e voltou, mas você não consegue provar de maneira nenhuma. Eu sempre detestei essas histórias que você não consegue provar. Há maneiras muito fáceis de você provar que você esteve no futuro, que você teve uma experiência de viagem no tempo e depois você voltou. E as pessoas que proporcionam para ele essa viagem no tempo provam para ele muito facilmente que aquilo que ele passou não foi um sonho, que foi realidade. Simples, 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 simples. Só não vou dar spoiler, mas depois que você ler, você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Ai, que ótimo. Não é a coisa mais simples do mundo? É bem interessante. E assim, eu acho que é uma história que, de certa maneira, também homenageia muitos temas e subtemas, né, tipos de história de ficção científica. Né? Eu acho que isso é que é legal de ter um autor experiente, porque você já leu muita coisa, né? E aí e eu também, né, que eu sou experiente com escrita, né? Eu sou experiente com leitura, já li muito. E é ótimo ver um autor que manipula todos esses enredos diferentes, essas maneiras diferentes de viajar no tempo, de lidar com paradoxo, né? Porque a sua história, ela não é em cima de paradoxo, mas ela, de certa maneira, lidar com o paradoxo, ou seja, como que você viaja no tempo, isso pode ter consequência, inclusive, de que aquela viagem, quando chegar aquele futuro, não vai acontecer aquela viagem. Mas, no entanto, o viajante, né, que foi para o futuro e ele voltou para o passado, ele tem aquela memória. Então, isso é incrível, né? Isso é um tema que também foi já abordado em outras histórias e é fascinante, né? Então, assim, imagina, né? Igual na história do Wells, né? Ele sabe que aquele futuro tem os Morlocks, né? E os Eloi, mas imagine que
que não fosse tanto do futuro assim. E aí ele sabendo que ia ter aquilo, e, por exemplo, que aquilo ia ser desencadeado por algum fato, né? Por exemplo, uma guerra e tal, e ele tenta impedir a guerra, né? O protagonista, viajante. E se ele consegue impedir a guerra, bem, aquele futuro não vai acontecer. Mas ele foi lá e viu. E aí, como é que fica esse paradoxo, né? Ou seja, ele desfez aquela linha do tempo, no entanto, ele esteve lá, porque ele tem aquela informação. Então, isso é um das histórias, dos subtemas, né, da viagem do tempo, que são muito fascinantes, né? E que é o paradoxo, né, por excelência, né? A coisa do paradoxo do avô, né? Viaja no passado e mata o avô. E como é que ele nasceu? Então, como é que ele nasceu para entrar no futuro e criar a máquina e voltar, né? Então, eu acho muito legal que a história do Gerson não fala exatamente isso, tá, gente? Mas, assim, ele manipula um pouco dessas ideias, desse caldeirão de ideias, dos paradoxos. Então, isso é bem interessante também. Eu achei muito bacana. Numa história tão curta, né? É uma história relativamente pequena. E tem muito digamos assim, do que o leitor vai ficar imaginando. Isso é muito bacana também. A gente estava falando de Sense of Wonder, né? O pouco do que o Gerson mostra, digamos assim, dos elementos fantásticos, já é o suficiente para ativar a sua imaginação para conceber um mundo que, na verdade, ele não se detém nisso, né? Pode me corrigir, tá, Gerson? Você nem se detém tanto naquele fantástico e tal, no entanto, a gente fica se pensando, né? Eu terminei o conto e fiquei, nossa, mas o que é tudo aquilo, né? E ficou tantas. A gente completa a história com a nossa imaginação. Então, é muito legal. Isso é uma das coisas também que a ficção científica faz de um modo muito diferente, né? Ela opera de uma maneira diferente do realismo, né? Que você conecta com os sentimentos dos personagens e você entende basicamente aquela realidade, pronto. A ficção científica ela tem essa coisa de lançar você em lugares estranhos e ela muitas vezes ela te dá alguns retratos daqueles lugares e aí você que fica completando aquela realidade, né? Como no conto da Ludmilla. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu falei, ué, no mundo onde tem essa situação, né, Ludmilla, onde você pode conviver com uma criatura parece tão fantástica, que outras coisas fantásticas podem acontecer naquele lugar que parece tão cotidiano, né? Então isso é muito legal. Mas, Jefferson, eu queria só te perguntar também, para você dar algumas dicas. Quem são os autores ou obras que você, assim, mais gosta, ou que você curtiu demais, que você recomenda, ou que te moldaram? O que você achar melhor? Bom, meu autor realmente predileto é o Clifford Simak, tá? Que é um autor que já faleceu há uns 30 e poucos anos, mas que produziu obras que eu acho muito importantes até para a história da ficção científica. Meu autor realmente favorito. Além desses favoritos, tem outro cara que eu gosto muito, que é o Philip Farmer, eu sou apaixonado. Tem um cara também, um estilista fantástico, de repente o escritor que escreve melhor ficção científica, as histórias dele são mais bem escritas, que é o Robert Silverberg. De repente nós podemos comparar, por exemplo, falando em autores nacionais, o Fábio Fernandes como o Robert Silverberg brasileiro. O Fábio Fernandes também tem um texto maravilhoso, um texto limpo, um texto perfeito, entendeu? Com ideias muito bem solucionadas em termos de narrativa, né? Dos autores mais modernos, os autores que ainda continuam produzindo, eu gosto muito, em termos de história alternativa, um cara que acho que é conhecido como o Papa da história alternativa, pelo menos em anglo-saxã, né, que é o Harry Tader Dove, realmente é um cara genial, e que não só escreve ficção científica, escreve história alternativa muito boa, mas também escreve ficção científica convencional, muito boa também, é um grande autor. E dentro dos contos, aquilo que vocês estavam falando ainda há pouco, Ted Chiang. Ted Chiang, eu acho que é o melhor contista da literatura fantástica atual, e de repente nem atual, de todos os tempos. O cara é um monstro, entendeu? O cara é tremendo. E ele sempre parte assim, de uma ideia. A narrativa dele é sempre blasé, tranquila, é um mundo igualzinho a nosso, só que é uma ideia que
totalmente diferente e que muda tudo. Por exemplo, o que aconteceria se a cosmogonia suméria fosse, de fato, o universo fosse daquele jeito que os sumérios pensavam que o universo fosse? Aí ele escreve toda uma história sobre a construção de uma torre de Babel para chegar até o céu, que é uma coisa apaixonante. Tem a noveleta que deu origem ao filme A Chegada, que também é apaixonante, porque, no fundo, os alienígenas são tão diferentes porque eles pensam de uma maneira diferente da gente. Não é que o idioma deles seja diferente. A maneira de raciocinar, a maneira de encarar, de enxergar o universo, para eles é diferente do nosso. Só um chatinho que eu tenho que abrir a porta aqui, para eu bater na porta. Eu já volto. Show de bola. Uma coisa que eu fico devendo aqui, né, porque como nós não temos todos os autores, eu vou ler rapidamente aqui, ó, os contos, né, que nós vamos ter no livro, e os autores, só para vocês terem um sabor, tá? À medida que eu for lançar o livro, hein, Jéssica, eu vou ler rapidamente aqui os autores que estão no livro e os contos, os nomes, né, para dar esse sabor. Já que não pode matar nossa curiosidade, dando os contos para a gente poder ler, pelo menos nós vamos associar os autores, que já é alguma coisa, né, Lúcia? Sim, estou bem curiosa. Para ficarmos curiosos. Então, a gente abre... Isso é interessante também, tá, pessoal? Assim, cada editor tem o seu jeito de montar uma coletânea, tá, galera? Estratégia, né? Exatamente. Então, eu criei uma espécie de música, né? Então, eu peguei histórias bem diferentes para fazer o leitor sentir a ondulação da coisa. Algumas histórias, assim, bem diferentes, algumas histórias mais, digamos, com lugares mais conhecidos, com o chão mais seguro, e depois a gente leva o pessoal para um lugar estranho e depois volta. Então, é um pouco isso, só para vocês saberem essa divisão. Então, a história abre, o livro abre uma história do David Machado, chamada Eutanásia, que é um tema super moderno e está polêmico, né? A gente está falando disso aí porque alguns países europeus, né, estavam votando a regulamentação, né, legal de eutanásia. Então, é um negócio curiosíssimo que ele trabalha nesse conto. Não vou ficar me alongando aqui, mas assim, é um tema que ele insere a questão do transhumanismo, ou seja, nossa, a gente não está falando da eutanásia da pessoa mais velha e tal, a gente está falando de uma outra eutanásia do futuro, então é muito, muito interessante. A gente tem um conto do Ricardo Labuto Gondim, chamado O Neutrino, que tem esse nome, assim, meio misterioso, né? Neutrino, né? Essa partícula meio fantasma, né? O neutrino ele é um fantasma das partículas, né? Mas ele ele trabalha o tema de um pouco também de viagem no tempo, mas ele não mostra viagens no tempo, mas ele mostra as consequências de se viajar no tempo. O que acontece com a pessoa que ela não é o viajante, ou seja, com quem está aqui e aí, mas tem a percepção de que algo está mudando, sabe? E aí você vai entender por que essa pessoa sabe que digamos assim, a linha foi alterada, né? Então é muito interessante. Então tem esse nome misterioso tem a ver um pouco com essa ideia da pessoa sofrer os efeitos dos viajantes no tempo. É muito legal. O Aparelho é uma história do Walter Cardoso, que é uma história super, assim, vamos dizer, é uma história que é clássica. Ela é muito clássica, bebe dos clássicos de grandes romances, como o Admirável Mundo Novo, né? Aquela sociedade que é toda regrada, é tudo computadorizado, né? A vida das pessoas é regrada por tecnologia, né? Me lembrei do filme THX 138, né, do George Lucas, que também bebe dessas fontes, né, daquela sociedade tecnocrata, né? Então é bem interessante isso. Depois a gente tem o Placebo Quântico, da Ludmilla, que a gente já comentou aqui, uma história incrível.
E depois a gente tem uma história do Davenir Viganon, que é o Tenório Perde a Sua Alma, que eu comentei, que é uma história um conto de história alternativa. Então, ele fala de um momento histórico muito específico lá, que é a Guerra dos Farrapos. E depois a gente tem uma história que é absolutamente assim saborosa, do Luiz Braz. Para quem não sabe, gente, o Luiz Braz é um desses inovadores da ficção científica brasileira, né? Eu acho que é pouco para dizer sobre ele, mas ele é um desses caras que pensa sobre para onde a gente pode esticar essa corda, né? A gente pode levar essa ficção científica brasileira até onde? E o Luiz Braz é um dessas pessoas que está pensando nisso. E ele escreve uma história chamada Pupilas Douradas, que é fascinante, porque ele constrói o world building dele, que é extremamente sofisticado, e é um futuro próximo, tá? Não é um futuro muito distante, é um futuro que fala sobre inteligência artificial, redes neurais, né? Essa coisa de aprendizado de máquina, essas tecnologias, né, que, tipo o chat GPT, né, que ele fica tão sofisticado que ele pode se passar por uma pessoa, né? E o Braz, ele vai fundo nisso, mostrando assim, gente, vocês não sabem onde isso pode dar. E aí ele mostra um lugar onde pode dar, que é bem assustador. É bem interessante. Depois a gente tem uma história do José Fernandes, que aí o Gerson vai conhecê-lo. Ele é um dos pilares, né, da criação do CLFC, e assim, ter ele... Sócio fundador. Nossa, ter ele nesse livro foi, assim, fantástico. Ele não escreve há muito tempo, tá, gente? Então, assim, foi um grande privilégio ele participar, ele deu esse conto de bom grado. Até onde eu sei, é um conto inédito também, uma daquelas coisas que ele fez, um fix-up, né? Igual você falou, você pegou uma história antiga, né? Que você estava pegando um manuscrito. Acho que ele fez isso, ele pegou algumas histórias ali, e aí escolheu e fez um fix-up para a gente. Então, muito legal. Que chama Últimas Travessias. E ele fala de viagens interplanetárias, mas também não da maneira convencional, que os astronautas vão, não. Ele fala também de quem fica, ou seja, e essa coisa da dilatação do tempo, que a gente viu no Interestelar, né? Quem assistiu o filme ficou intrigado com essa coisa do tempo funcionar de maneira diferente para o viajante e para quem fica na Terra. Então ele fala sobre isso. Então é muito fascinante a abordagem do Fernandes. E nós temos o Tibor Morix, que fez uma história chamada Boneca Dendém, Feliz Quem a Tem. E ele fala de brinquedo. Eu me lembro de brinquedos futuristas. E eu me lembrei muito do Inteligência Artificial, daquele ursinho que acompanha o garoto, né? Porque eu não sei se vocês também tiveram essa sensação. O garoto ele é incrível, ele é um Pinóquio futurista. Mas o robozinho, né? O ursinho não deixa de ser fascinante também, porque ele é intrigante, porque ele parece ser muito inteligente também, assim. Ele sabe dos perigos, né? Ele tenta ajudar o seu dono o tempo inteiro. Ele também parece ser, digamos, inteligente, autoconsciente, né? Ele não se expressa tanto, né? Mas ele parece, assim, imagina ter um brinquedo e simplesmente desligar ele, né? Eu ficaria meio com dó dele, né? Ele parece vivo também. Então o Tibor, ele faz uma história, não de um ursinho, né? É de uma boneca, mas eu me lembrei muito disso. É fascinante a história dele, mas não tem nada de engraçadinho, tá? Ele leva a ideia da ciência, né, dessa coisa de... E se o brinquedo ficar muito tempo ativado, né? Igual quando o Blade Runner faz essa pergunta. Por que os replicantes duram pouco tempo? Porque os engenheiros tinham esse medo de que se eles durassem muito tempo, eles iam ficar autoconscientes, eles seriam indistinguíveis dos humanos. Vocês lembram disso? Tem esse medo, né, dos criadores. Então, o Tibor, ele, de certa maneira, ele retrabalha esses temas, que é muito interessante. Depois a gente tem uma história da novíssima geração aí, né, que é a Juliane Vicente, que ela faz uma história que chama Eu Sou Eu. E como o nome diz, é uma história absolutamente filosófica. Eu acho que é uma história dessas que você vai olhar e vai falar assim, isso é ficção científica? Porque ela é tão introspectiva, ela é tão misteriosa,
a história, porque o que a Juliane faz é mostrar uma perspectiva que a gente não está acostumado. Ela fala de quem narra a história é uma entidade, é um ser, é a própria Terra. Eu mesmo que eu li várias vezes o conto dela, porque eu revisei, né? Eu mesmo fiquei intrigado com essa perspectiva da história, né? Ela conta coisas que a gente sabe, né? Ela fala um pouco da evolução das criaturas na Terra, mas ela tem uma perspectiva totalmente diferente. É muito interessante. Depois, a gente tem a história do nosso querido Gerson aqui, que chama Sonhos, Discursos e Cronotransições, que é uma história que fala sobre o tempo, né? Viagem, consequências dessas viagens. Depois a gente tem uma história também de novíssima geração, que é o Gabriel Carneiro, né? Que está despontando aí como um dos novos talentos aí da ficção científica brasileira. Ele é bem jovem. E ele escreveu uma história também que o título é bastante intrigante, né? Que é Come on, Teletubby, Teleport Us to Mars. Então, é uma história que trabalha muito também com humor, né? Ele, como o título é bem humorado, a história dele é de humor, mas é um humor ácido, é um humor brasileiro, então acho que isso também é muito legal, é um humor que eu não veria isso em língua inglesa, porque ele fala sobre periferia, sobre o pessoal... Então ele fala sobre tecnologias de ponta aparecendo, mas aí ele fala dos favelados, do pessoal que não quer pagar para ter a coisa, do pessoal que quer piratear. Então, assim, é essa perspectiva nossa, né, de um país latino-americano, que vê essas coisas chegando, e mais ou menos assim, não é que a gente não entende, mas a gente, assim, não tem todo o know-how ou o financiamento para chegar àquilo, mas uma vez que a gente vê, a gente fala assim, opa, vamos replicar isso aí. Então, interessante a história dele. A história fala sobre as consequências de uma tecnologia disruptiva, né, que chega, e como o mundo fica todo alvoroçado com isso. E é muito legal. Depois a gente tem uma história que é absolutamente saborosa e especial, do João Ventura, que é um português, tá, gente? Temos essa participação especialíssima de um autor que é um nome famoso em Portugal, e o João Ventura é especialista em histórias curtíssimas, tá? Não sei se vocês conhecem, vai aí uma dica também, conheçam o João Ventura. E ele faz uma história, que é a que eu tinha comentado no início, sobre os crononautas. Não é uma história exatamente sobre algo específico do tempo. Ele até conta um pouquinho ali da viagem, mas ele está falando e essa galera que fica viajando para cá e para lá? Quem são eles? Tipo, qual é o problema de ser um viajante no tempo? Então, isso é interessante, a perspectiva e tal. Depois a gente tem uma história da Ursula Mackenzie, que também é muito diferente, e ela faz uma ficção científica lá na época dos exploradores dos mares, né? Do pessoal que estava viajando para descobrir rotas novas no Pacífico e tal, e para tentar encontrar, né, especiarias, coisas raras ali e tal, que vale a pena negociar e tal. E eles descobrem muito mais do que eles queriam, né? Eles descobrem umas criaturas, umas coisas misteriosas no mar que os europeus não conheciam. Então é muito interessante essa história dela. Depois a gente tem um autor também que é fichinha aqui conhecido do CLFC, que é o Marcelo Biguetti, e nos entrega a história os dois livros. E é a história que tem o Santos Dumont como protagonista. Então, assim, é muito legal de ter um personagem, né, que a gente até talvez use pouco, né, os nossos heróis e personagens assim que são tão conhecidos, né? E a gente retrabalhar eles, é isso que o Biguetti faz de uma maneira incrível. Ele bota o Santos Dumont ali como tipo assim, vou dar um pequeno spoiler, né? Mas assim, tudo que a gente via ali, o 14 bis e tudo, era só o que ele mostrava pro público, para fazer a sensação e tal, mas os verdadeiros inventos deles eram outros, que a gente nunca descobriu, eram secretos. Então isso é bem legal da história do Biguetti, é muito imaginativo. E, por fim, nós temos um exemplar da novíssima geração, acho que é a autora mais jovem do livro, se eu não me engano, tá?
que é a Gabriele Diniz, ela assina GG Diniz. Ela é uma autora, apesar de ser tão jovem, ela já está muito conhecida, está arrebatando aí alguns prêmios e tal, e ela traz uma história chamada Micelises, que remete à coisa dos fungos, né? Micélios e tal. E ela também, assim como na história que eu estava falando da Juliane, que ela conta uma perspectiva diferente, a Gigi Diniz, ela faz a mesma coisa. Ela conta uma história que a gente até começa a imaginar assim, eu acho que eu já vi coisas parecidas, é um negócio meio distópico, parece que o mundo acabou. Ela não dá muitos detalhes desse mundo que está se desfazendo, mas ela dá uma perspectiva única, que é uma espécie de quase uma seita, né? Porque as pessoas, imagina, se o mundo acabasse amanhã, como cada pessoa reagiria? Tinham pessoas que iam reagir racionalmente, tinham outras que iam se desesperar, e talvez tinham outras ainda mais diferentes que, digamos, iriam espiritualizar o fim do mundo, né? Iam imaginar isso como uma espécie de transição, ou algo que, em vez de você rejeitar aquilo, você aceita. Então ela vai numa perspectiva assim muito que é incrível para uma garota, né, uma autora tão jovem, escrever digamos assim, com uma voz tão diferente, assim, tão inusitada. Tanto que é uma história que talvez podemos classificar de horror cósmico, mas talvez de weird, ou não sei, talvez seja um pouco de aquele seriado Last of Us, que é um seriado que está fazendo muito sucesso, né, com é o nome do ator lá, ator badalado, né, fez o Mandaloriano. E então ela mistura muitos elementos assim reconhecíveis, digamos, da ficção científica, mas numa perspectiva muito diferente. Então essas são as histórias, tá? Assim, acho que contando assim só pelos títulos vocês já viram que tem humor, tem clássicos, tem histórias um pouco subversivas, né? Podemos dizer assim, histórias que brincam com realidades e histórias muito brasileiras. Acho uma perspectiva muito nossa, né? A Ludmila estava falando sobre isso, né? De como os estrangeiros eles não conhecem, né? Essas perspectivas diferentes, né? E eu acho que essa coisa nossa digamos assim, a gente sabe, né? Como é ficção científica clássica, né? Mas quando a gente vai contar nossas próprias histórias, a gente tem um olhar nosso, né? Então, isso aqui vocês vão ver no Voltas ao Redor do Sol. Assim, eu espero que todos curtam, assim. Eu quero agradecer demais aí a vocês que estão aqui hoje, né? Os dois autores brilhantes aqui, e a todos que participaram. E, claro, ao CLFC, né? Por ser esse bastião aí, esse guardião da literatura fantástica nacional, né? Tanta gente legal já passou pelo CLFC, já trabalhou para o CLFC, já produziu, né, esses materiais incríveis, né? Se vocês forem olhar lá no acervo da Sônia, né? Quantas revistas a gente foi publicada ali, o Gerson já participou de tantas Sônia, né? E outros grandes autores aqui, autores que já estão aí fazendo um monte de livros, né? Hoje passaram pela Sônia. Então isso é muito legal, assim, é uma grande comunidade, é um prazer estar nela e ajudar, né? Agora é minha vez de fazer de dar meu quinhão. Então, assim, eu só tenho a agradecer e muito obrigado a presença de vocês, muito obrigado, Ludmila, por estar cuidando da parte técnica, tá, gente? A Ludmila está gravando para mim aqui, eu não tinha condições de fazer isso aqui. Aliás, aproveitando a gravação, né, a viabilização, a produção é um apoio do podcast no Bico do Corvo, por isso que está aparecendo aqui no Bico do Corvo. E a gente é um podcast, a gente pode até fazer entrevistas também depois com os autores lá. E, bom, aproveitar para agradecer também, parabenizar você pelo trabalho. Adorei ter conhecido melhor o Gerson, que eu conheço há tanto tempo, mas não sabia dessas histórias, né, de como é que é, escrever finzinhos dos livros, achei muito bacana esse começo, né? E estou super curiosa, e acho que a gente tem que apoiar o CLFC, né, e honrar essa história toda. Estou muito feliz de participar também. Obrigada. Demais.
Quer suas últimas palavras, Gerson? Sim, bom, o CFC é um sonho, não só porque ele tem o veículo dele de divulgação oficial, que se chama Somnium, né? Mas é um sonho que se concretizou e que durante algum tempo foi antes da internet, porque o CFC surgiu em 1985, muito antes de existir internet, pelo menos a internet acessível para os brasileiros, então era a única maneira que nós tínhamos de saber sobre ficção científica que era produzida no Brasil e no exterior. Mais tarde, quando surgiram outros veículos, surgiram outros canais, outras mídias, o CFC e o Somnium entraram numa espécie de ocaso. Né? E há cerca de 10 anos atrás surgiu uma espécie de renascimento, né? Porque quando o clube, em geral, e o Somnium, em particular, se digitalizaram, né? Eles conseguiram atingir um público muito mais amplo e conseguiram realmente levar as propostas do clube, levar, inclusive, um pouco também da história do clube para gerações que não conheciam ainda. Então, o CLFC, no ano que vem, 2025, falta alguns dias, né, para 2025, vai completar seu 40º aniversário. Né? Eu tive a honra de ser presidente do CLFC entre 1999 e 2002, 2 mandatos consecutivos. Criei o Prêmio Lagos, na época da sua primeira encarnação, lá no final do século XX, né, não porque fosse uma ideia minha, mas porque era uma exigência quase, uma demanda dos sócios, né, os associados, que nós devíamos ter um prêmio nosso, porque naquela época existiam outros prêmios da ficção científica brasileira, mas não existia nenhum prêmio concedido pela nova denominação na época, que era o CLFC, né, Clube dos Leitores de Ficção Científica. Então, criamos o Argos. O Argos, depois de 4 anos, quatro certames, né, novas diretorias escantearam o Argos, não quiseram saber mais do Argos. Afinal, três presidentes sucessivos que o CLFC teve que colocar o Argos de lado. Finalmente, no finzinho da primeira década desse século, né, o Clinton Davidson, quando se tornou presidente, ele ressuscitou o Argos, e aí o Argos teve a sua fase mais gloriosa, porque na primeira encarnação, o Argos teve 4 certames. Nessa encarnação atual, o Argos já teve mais de 10 certames. Então, realmente, já adquiriu vida própria. E acho que, de repente, uma das facetas do UFC que chama mais a atenção do mundo externo, das mídias externas, é justamente o Prêmio Argos. É uma coisa legal. Bom, mas então é isso. Estamos ávidos para ver não só Voltas ao Redor do Sol, mas as que vão se seguir a essa edição de 2024, que vai sair ainda esse ano, e, sobretudo, a próxima edição, que sim, serão 40 voltas ao redor do Sol. Seu dobro do número de voltas lançado na primeira edição de 20 anos atrás. Muito bom. É um prazer muito grande voltar a conversar com você, Rubens. Um prazer muito grande voltar a conversar com você, Ludmila. Ludmila, que é uma carioca exilada, né, vamos dizer assim, em Sampa, mas que eu conheci a Ludmila já em Sampa, em eventos do tipo Itaú Cultural, de Fantástica, e já há uns 15, 20 anos, que patrocinou vários certames lá. Eu conheci a Ludmila melhor lá, mas lá a gente sentava e ficava ela, o Jacques Barça, às vezes o Fábio Fernandes, conversando sobre ficção científica. Mas realmente não dava muito tempo para falar de outras coisas ou de coisas mais detalhadas. É isso. Um prazer muito grande estar com vocês nesse domingo à noite, logo depois que o meu Botafogo se sagrou campeão do Brasileirão, uma semana depois também se sagrar campeão da Libertadores da América. Então, estamos dizendo agora, já sonou um meme, né? É tempo de Botafogo, né? E que, bom, agora eu tinha esse sentimento de culpa, porque fiz meus filhos serem Botafogo, meu neto é Botafogo também, nunca tinha visto o Botafogo ter uma grande vitória, agora todos estão me agradecendo porque eu fiz ele ser Botafogo. É uma coisa maravilhosa. E hoje assistimos o jogo lá para a gravação. Lá na casa do meu filho, lá no Recreio. Eu, meu filho e meu neto, as minhas outras 2 filhas, que são botafoguenses também.